Várias comissões podem avaliar. Câmara e Senado fazem alterações. Presidente pode vetar. Uma lei pode ter tantos processos que fica difícil entender como ela é criada e por que ela se torna obrigatória. Mas saber do processo legislativo é importante para o bom exercício de nossa cidadania. A forma simples e objetiva de passar um pouco do que é nossa política nacional e nosso sistema eleitoral. Bem-vindos ao nosso canal Política no Papel. No Brasil, existem várias espécies normativas que criam obrigações e direitos aos cidadãos. A lei ordinária, complementar, o decreto, a medida provisória, entre outros. Pensando na lei ordinária, que é a maior parte das leis que conhecemos, ela segue um fluxo longo e um pouco complexo que faz com que os projetos possam demorar anos até serem aprovados. Primeiro, alguém escreve um texto, chamado projeto de lei. Nele, o autor, que pode ser entre outros um deputado, um senador ou até mesmo um grupo de cidadãos, colocará tudo o que quer que se torne lei em um papel. Esse projeto, via de regra, vai primeiro ser avaliado pela Câmara dos Deputados, a não ser que o autor seja um senador ou uma comissão do Senado. Nesse último caso, o projeto vai passar primeiro pelo Senado. Considerando a regra geral, depois do projeto ser apresentado, o presidente da Câmara o envia a todas as comissões temáticas que tratem de assuntos relacionados. Por exemplo, um PL que trate da exploração da Amazônia terá que passar pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Essas comissões são formadas por deputados e senadores que avaliarão o objeto do projeto. Entre seus membros, terá um relator, que será o responsável por emitir uma conclusão sobre o projeto. Sendo assim, ele poderá fazer alterações baseadas nas propostas dos parlamentares. Depois que a conclusão desse relator for votada, o projeto passa para a seguinte comissão. Se esse PL envolver mais de 3 comissões, então será formada uma comissão especial, que juntará membros de várias outras. Isso para que o processo não demore demais. Depois de passar por todas as comissões temáticas, as comissões de Finanças e Tributação e a Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, são as últimas a analisar projetos. A CFT só avalia propostas que tenham impacto financeiro no governo. Já a CCJ é a última comissão para todos os projetos, uma vez que analisa se a proposta está de acordo com a Constituição. Se uma dessas comissões não aprovarem o projeto, ele será arquivado. Aqui vai um detalhe importante. A maioria das leis, caso sejam aprovadas por essas comissões, não precisam ser votadas pelo plenário. Ou seja, se o pequeno grupo de parlamentares que participa dessas comissões aprovou o texto, ele já segue o fluxo, não sendo necessário que todos os outros deputados deem seu voto. Isso é uma forma de agilizar o processo, dado que são 513 deputados, e se eles tivessem que se manifestar em todas as propostas, o processo demoraria muito mais. O PL, então, só vai a plenário em casos específicos ou quando alguma comissão não o aprovou. Depois da aprovação, o projeto segue então para o Senado, que praticamente terá o mesmo caminho, apresentando a proposta nas comissões e, em alguns casos, no plenário. Caso o Senado altere alguma parte do projeto de lei antes de aprová-lo, ele voltará para a Câmara para ser reavaliado. No entanto, se o Senado aprovar o mesmo texto da Câmara sem nenhuma alteração, a lei vai direto para o presidente da República, que poderá sancioná-la, ou seja, aprovar, ou poderá vetar o texto ou parte dele, impedindo que ela entre em vigor da mesma forma que foi aprovada no Legislativo. O veto do presidente poderá ser político, quando ele entender que a lei é contrária ao interesse geral, ou jurídico, quando achar que o texto é inconstitucional. Caso isso ocorra, o Congresso ainda poderá contestar a decisão do presidente, derrubando o seu veto e fazendo a lei valer, ainda que o presidente não concorde com isso. Apesar dessa possibilidade, a derrubada do veto não é algo comum, uma vez que é necessária a maioria absoluta de todo o Congresso, ou seja,
257 deputados federais e 41 senadores para que possa se contrariar a decisão do presidente. Esse é o caminho que um projeto de lei percorre até se tornar obrigatório. Entendê-lo permite que possamos cobrar mais assertivamente nossos representantes e que possamos entender em que estágio está cada projeto que ouvimos nos noticiários. Se você gostou do tema e quer mais assuntos sobre esse tópico, se inscreva no nosso canal e divulgue aos seus amigos. Obrigada e até a próxima!